Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franquilina da Silveira, né? Mais um dia abençoado por Deus. Estamos aqui para mais uma aula de educação física. Nossa aula hoje vai ser uma aula teórica, certo? Uma aula muito interessante, onde nós iremos aprender algo interessante também, que vai nos alegrar muito, né? Que vai nos deixar muito feliz, porque quando se trata de educação física, se trata de coisas, de fatores importantes para o nosso corpo, para a nossa mente, né? Então, por isso que se torna importante, certo? Então, mas antes de nós começarmos a ver os nossos slides sobre a educação física teórica desta semana, exclusivamente de hoje, né? Eu queria orientar vocês para a questão da preservação contra o Covid-19, contra o coronavírus, certo? Continue ao sair evitar aglomerações, use máscara, use álcool em gel, lave as mãos com água e sabão, não compartilhe objetos pessoais e quando você chegar de algum canto, lave as suas roupas. Isso vai ajudar para que esse vírus não ele se espalhe, né? Sabemos que estamos quase chegando no final, acredito que logo nós vamos sair dessa situação com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então conto com a participação de todos, conto com a contribuição de cada um de nós ajudando a nós estamos ajudando a nossa família, nós estamos ajudando as pessoas que nós amamos. Então, meus queridos e minhas queridas, muito atento para esses cuidados, tá certo? Então, agora nós vamos para nossos slides, né? Nós vamos agora para o estudo sobre a educação física, sobre a aula teórica. É uma surpresa que está vindo aí para cada um de nós, tá bom? Um abraço, vamos lá para os nossos slides agora. Pronto, meus queridos alunos, vamos para os slides agora, né? A nossa 11ª aula. Hoje é dia 7/5/2021, né? Vamos lá. Nossa unidade temática é esporte. Vamos continuar falando sobre o esporte. O objetivo de conhecimento é esporte de técnico combinatório. A habilidade de conhecimento, experimentar e fluir diversos tipos de esporte, de campo, taco, rede, parede, invasão, né? Identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas baseadas para a execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. Objetos específicos, esporte de marca, corrida, salto, arremesso e lançamentos de atletismo. Esporte de precisão, arco e flecha, jogo de dardos, o curling, o golfe, entre outros. Esporte de invasão, futebol, futsal, handebol, entre outros. E esporte técnico combinatório, que é ginástica rítmica, ginástica artística, entre outros, né? Então, vamos lá, o nosso assunto de hoje nós vamos estar continuando falando sobre os esportes técnico combinatórios, né? Quais as modalidades podem ser consideradas como esporte técnico combinatório? Ao longo dos séculos, a humanidade acumulou muitos conhecimentos e desenvolveu diversas práticas corporais. Elas foram se transformando e se popularizando com o passar dos anos. Hoje em dia, conhecemos muitas modalidades que podem ser consideradas como esporte técnico combinatório. Algumas são as mais presentes no nosso contexto social do que outras. A seguir veremos alguns exemplos. Então, nós estamos dando continuidade, né, a esse assunto, ao qual nós começamos nas aulas anteriores, sobre os esportes técnico combinatório. Com o passar do tempo, esses esportes eles foram evoluindo, foram se modificando, foram mudando até chegar aos dias atuais, né? Então vamos ver alguns desses esportes. Nós temos a patinação artística no gelo. Nós também já vimos, nós estamos fazendo aqui uma cinta, uma revisão, certo? Aprofundando mais o assunto, né? A patinação artística no gelo é uma das modalidades esportivas mais antigas da história e é a campeã de audiência nas Olimpíadas de Inverno.
Nas regiões em que o inverno não é tão rigoroso, a patinação artística sobre rodas é praticada com mais frequência se comparada à modalidade disputada sobre o gelo. Então, assim, tá aqui um exemplo, né, de patinação no gelo, que é um esporte muito antigo, talvez seja um dos mais antigos da história, né? E também é a campeã, né? É campeão de audiência quando nos Jogos de Inverno. Nas Olimpíadas de Inverno é uma das modalidades que chama muita atenção, que o pessoal gosta muito de assistir, e a patinação artística no gelo. Então, como está mostrando aí a imagem aí, né? Outros são os saltos ornamentais, né? Saltos ornamentais também é um dos esportes olímpicos mais técnicos. Os participantes saltam de uma plataforma que pode variar entre 5 e 10 metros de altura e realizam movimentos acrobáticos, né, durante a queda até a água. Então, também é um esporte que ele é um esporte olímpico, que ele é praticado, precisa de muita técnica, onde dois participantes eles saltam de uma plataforma entre 5 e 10 metros e eles têm que fazer os mesmos movimentos até chegar na água, né? Então, aí são os saltos ornamentais. Nós temos também, entre todas as modalidades que podemos chamar de técnico combinatório, provavelmente as mais conhecidas são a ginástica esportiva. Então, outro exemplo aqui de esporte técnico combinatório, que são as ginásticas esportivas, elas são ao mesmo tempo ginástica e esporte, né? São exemplos: ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica acrobática, ginástica de trampolim, ginástica aeróbica esportiva. Então, esses assuntos, falando sobre essa ginástica, nós já vimos nas aulas anteriores, que nós estamos fazendo reforçando, aprofundando mais o assunto sobre os esportes técnicos combinatórios, tá certo? Então, é assim, né? Conhecemos algumas delas mais do que as outras, pois são vinculadas pela mídia e televisão com mais frequência. Alguns são mais conhecidos do que as outras. Então, vamos ver aqui. Nós temos a ginástica artística, certo? Inicialmente chamada de ginástica olímpica. Certamente é uma das mais conhecidas pelo nosso povo, né? Alguns brasileiros e brasileiras ficaram marcados na história desta modalidade, como a gaúcha Daiane dos Santos, né, que teve 2 movimentos batizados com o seu nome, dos Santos e dos Santos 2, foram 2 movimentos que hoje tem na ginástica artística, né? Daiane dos Santos, uma grande campeã do solo, grande mesmo campeã, ficou marcada na história, tanto que 2 dos movimentos que ela fez ficou registrado hoje na ginástica artística, que é dos Santos e dos Santos 2, nessa gaúcha aí. A ginástica artística possui um conjunto de provas diferente para homens e para mulheres, ou seja, na ginástica artística tem as modalidades que é para homem e tem as provas que são para as mulheres. Por exemplo, para os homens as provas são barra fixa, barras paralelas, cavalo com alça, argola, salto sobre a mesa e solo. Para as mulheres, barras assimétricas, trave de equilíbrio, salto sobre a mesa e solo. Então são diferentes. Na ginástica artística, as modalidades dos homens é diferente das modalidades das mulheres. Nós temos aqui alguns exemplos de ginástica artística, os seus aparelhos, né? Algum exemplo de aparelho. Nós temos aqui a barra fixa, né? Primeiro exemplo. Segundo exemplo, as barras paralelas. Aí nós temos as argolas, né? Um dos nossos competidores mais famosos é o Zanetti, campeão, né, nas argolas, olímpico, né? Nós temos o solo, que Daiane dos Santos, na gaúcha, ela foi campeã, né? Até como foi falado no slide atrás, que ela tem 2 movimentos com o nome dela na ginástica artística. Cavalo com alça, salto sobre a mesa, barras simétricas e trave de equilíbrio. Aí são alguns dos aparelhos da ginástica artística, né? A ginástica rítmica ou ginástica rítmica desportiva
como era inicialmente chamada, também é uma das mais populares, disputada nas Olimpíadas apenas por participantes do sexo feminino. Ela engloba os seguintes aparelhos: fita, bola, arco, corda e massa, né? Então, a ginástica rítmica é uma ginástica que é praticada, ou seja, nas Olimpíadas, somente por mulheres, né? Onde os aparelhos é a fita, bola, arco, corda e massa, ok? Então, nós temos aqui alguns aparelhos da ginástica rítmica. Nós temos aí a fita, nós temos a bola, nós temos o arco, nós temos a corda e nós temos a massa também, né? Então, esses são os aparelhos da ginástica rítmica, né? Na ginástica de trampolim, como o próprio nome já diz, os participantes realizam saltos e acrobacias sobre um trampolim, popularmente chamado de cama elástica, né? Exatamente. A ginástica de trampolim é exatamente aquilo que nós conhecemos como cama elástica, né? É uma das ginásticas esportivas que está presente nas Olimpíadas. Então, essa modalidade é uma modalidade olímpica, certo? Que está presente nas Olimpíadas. No entanto, por necessidade do trampolim, de toda uma estrutura de segurança, geralmente temos mais dificuldade para encontrar locais e pessoas que pratiquem essa modalidade esportiva, se comparada às duas modalidades apresentadas anteriormente, né? Então, a ginástica de trampolim já é bem mais complicado de se praticar, porque através do trampolim tem que ter um espaço para tudo isso, diferentemente das duas anteriores, né? Aqui tem um exemplo de ginástica de trampolim, né? Um atleta aí pulando sobre a chamada cama elástica, né? E fazendo os movimentos acrobáticos no ar. A ginástica aeróbica esportiva provavelmente é a modalidade menos conhecida entre as ginásticas esportivas, talvez pelo fato de compor a lista das práticas corporais que ainda não são esportes olímpicos. Então, a ginástica aeróbica esportiva ela não é uma modalidade olímpica, né? Então, ela também não é tanto conhecida igual às demais modalidades que foi citada aqui. Aí um exemplo. Tá? De todas que foram apresentadas até aqui, a ginástica acrobática é a modalidade mais recente da Federação Internacional de Ginástica, né? Sua prática acontece em pares ou em grupo, né? Então essa é a mais nova, é a caçula da ginástica, né? Ginástica acrobática, onde precisa de 2 ou 3 pessoas, né? Ou mais. Essencialmente, seus praticantes desempenham os papéis de base ou de volante, né? Os volantes realizam os equilíbrios, as acrobacias, né? Enquanto aqueles que estão fazendo a função de base, como o próprio nome já diz, servem de sustentação para os outros. Então, nós temos aí, nessa ginástica, nós temos os volantes e temos as bases. Os volantes são as pessoas que vão ficar fazendo as acrobacias e a base é aquele que vai ficar nos solos, sustentando, né? Nesse esporte combinatório, a confiança entre os praticantes é fundamental, como se trata de uma prática corporal que requer pouquíssimo materiais. A ginástica acrobática é bastante praticada por jovens, adultos, em vários lugares. Então, uma das características da ginástica acrobática é exatamente a confiança entre os praticantes, né? Tem que haver confiança, ou seja, os volantes têm que confiar no pessoal que está na base para que aconteça uma demonstração perfeita, né? Perfeita. Então, tem que ter total confiança entre um e outro, né? E esse esporte é praticado por jovem, adulto, ou seja, pessoas de várias idades e em qualquer lugar. Em todos esses exemplos de esporte combinatório que foram apresentados, os participantes são avaliados conforme a estética e o grau de dificuldade dos movimentos que realizam durante a sua apresentação, né? Então, assim, outra característica dos esportes técnicos combinatórios é exatamente que os avaliados, certo? Ou seja, os participantes que vão ser avaliados, eles são avaliados conforme a estética e o grau de dificuldade dos movimentos. Então, precisa se fazer
movimentos com dificuldade. Quanto mais dificuldade tiver o movimento, mais valoroso é a pontuação desse atleta, né? Pronto, então aqui nós temos agora a atividade, nós temos uma atividade escrita, né? Nessa semana agora nós vamos trabalhar com uma atividade escrita, certo? Então aí 7 questões onde você vai responder. Você tem até 4 horas da tarde para estar me enviando essa atividade copiada e respondida, certo? Como é que eu vou fazer, professor? Você vai assistir o vídeo, se for necessário assistir 2, 3, 4 vezes que for, para você poder responder essa atividade. Não deixe, você não vai conseguir responder se você não assistir o vídeo. Então é de suma importância, tá certo? Então a primeira questão, quais modalidades podem ser consideradas como esportes técnicos combinatórios? Segunda, diga alguns exemplos de ginástica esportiva. Terceira, quais os nomes dos aparelhos usados na ginástica artística? Quarta, quais as provas que as mulheres podem realizar na ginástica artística? E os homens? Quinta, qual o nome da brasileira que o seu nome ficou marcado na história da ginástica artística porque teve 2 movimentos batizados com o seu sobrenome, dos Santos e dos Santos 2? Sexta, quais os nomes dos aparelhos usados na ginástica rítmica? Sétima, atividade diferenciada, que é uma atividade diferenciada, certo? Quais sinais, essa sétima questão não tem a ver muito com o conteúdo próprio dito da nossa aula. É mais uma questão de aprofundamento sobre a questão dos sinais de pontuação. Então, a sétima questão é uma atividade diferenciada. Quais sinais de pontuação você conseguiu observar nos textos acima que falavam sobre os esportes técnicos combinatórios? Ou seja, vírgula, teve alguma vírgula? Teve ponto e vírgula, 2 pontos, ponto final, ponto de interrogação e exclamação, reticência, aspa, parênteses, etc. Ou seja, você vai dizer quais pontos quais sinais de pontuação você conseguiu ver nesses textos. Aí se você vai colocar na sétima, se você viu vírgula, você bota eu vi vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos aí por diante, tá certo? Então assim, meus queridos, eu espero essa atividade até 4 horas da tarde, certo? Conto com a participação de todos. Eu sei que vocês são inteligentes, são capazes, são meninos estudiosos, tá certo? Então um abraço do professor Valdeon, estou no aguardo. Hoje o dia eu estou disponível para você, tá certo? Pode me ligar, pode mandar áudio para tirar suas dúvidas. Se porventura, na hora que você mandar não responder, porque eu estou atendendo outro aluno, tá certo? Um abraço, professor Valdeon, e até breve. Pronto, meus queridos alunos, acredito que vocês assistiram aí, né? Assistiram o vídeo, certo? Agora eu vou ficar esperando que vocês mandem as atividades para mim. Nós temos até 4 horas da tarde para receber essas atividades, tá certo? Então, eu conto com a participação de todos e continuo pedindo sobre a questão da prevenção do Covid-19. Nós tomamos cuidado para nós não fazer esse vírus estar evoluindo, né? Nós fazendo isso, nós estamos ajudando o nosso próximo também. Então, meus queridos, que Deus possa abençoar você, que você possa ter uma semana abençoada por Deus. E assim, não esqueça de enviar a atividade para mim, vou estar aguardando. Hoje o dia é especial para você, hoje o dia é totalmente voltado para você. Eu estou aqui à sua disposição, você pode ligar para mim, pode mandar áudio. Se eu não responder imediatamente, é porque eu estou atendendo o aluno, tá certo? Estou à sua disposição, então não deixe de fazer as atividades, estou aguardando e até breve. Eu acredito que logo nós vamos voltar para as aulas presenciais. Um abraço do professor Valdeon e aguardo as atividades, tá certo? Um beijo e até breve.